No vídeo de hoje, possível colaboração entre Messi e Lewandowski no Inter Miami. A data do jogo do ano entre Argentina e Espanha foi revelada. O comentário de Mbappé sobre não ter conseguido alcançar o número histórico de Messi. E antes de começarmos, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Existe algum jogador capaz de alcançar o número que Messi conseguiu em um único ano? E se você é fã deste belo esporte, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Possível colaboração entre Messi e Lewandowski no Inter Miami. Parece que Robert Lewandowski pode jogar ao lado de Lionel Messi no clube americano Inter Miami durante a próxima janela de transferências de verão, coincidindo com a possível saída do astro polonês do Barcelona ao final da temporada de 2025, já pensando em 2026, quando seu contrato se encerra em 30 de junho de 2026. Segundo o jornal espanhol Marca, o Inter Miami tem interesse em contratar Lewandowski, tendo Messi como fator-chave. O veículo informou que não há intenção por parte de nenhuma das duas partes de renovar ou estender o contrato de Lewandowski com o Barcelona. Acrescentou ainda que essa informação já chegou aos ouvidos da diretoria do Inter Miami e do próprio Lionel Messi. Também destacaram que o Inter Miami tem vantagem nas negociações para convencer Lewandowski, apesar da existência de uma oferta atraente do Chicago Fire, ressaltando que Messi foi o principal fator para obter uma resposta positiva do atacante polonês, já que ele deseja jogar ao lado do argentino. Estatísticas de Lewandowski, vestindo a camisa do Barcelona. Lewandowski chegou ao Barcelona no verão de 2022, vindo do Bayern de Munique, da Alemanha, por 45 milhões de euros. Até o momento, Lewandowski disputou 163 partidas com a camisa do Barça, marcou 109 gols e deu 22 assistências. A data do jogo do ano entre Argentina e Espanha foi revelada. Na quinta-feira, o comitê organizador local de eventos de futebol no Catar anunciou que sediará a final da finalíssima entre Espanha, campeã da Europa, e Argentina, campeã da América do Sul, no estádio Lusail, no dia 27 de março de 2026. A organização do Catar para essa cúpula do futebol acontece após uma temporada recorde apresentada pelo comitê organizador local em 2025, que demonstrou as excepcionais capacidades organizacionais do país e refletiu a confiança da comunidade futebolística internacional em sua capacidade de entregar eventos globais de futebol no mais alto nível. O Catar conseguiu organizar a primeira Copa do Mundo Sub-17 com a participação de 48 seleções nacionais, que contou com 104 partidas nos estádios do Aspiri, além do Campeonato do Golfo Sub-17, do Campeonato do Golfo Sub-23 e da Copa das Confederações, cujas partidas foram disputadas durante os dias de descanso da Copa Árabe, culminando na cúpula da finalíssima no Catar. Por sua vez, o Sheikh Ahmad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ministro do Esporte e Juventude e presidente do comitê organizador local de eventos de futebol, afirmou que o Catar se orgulha de sediar esse prestigiado confronto entre os dois campeões. O ministro catariano disse: "Temos um histórico destacado na organização de eventos esportivos de nível mundial, oferecendo uma experiência excepcional para torcedores, fãs e meios de comunicação." Ele acrescentou que a realização deste torneio é mais uma prova da grande confiança que a comunidade futebolística global deposita no Catar. Enquanto isso, o presidente da UEFA, Alexander Ceferin, afirmou que a partida simboliza a união de dois continentes do futebol. Disse que esse jogo prestigioso destaca a enorme difusão global do futebol e que eles esperam uma noite inesquecível. Da mesma forma, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, considerou o confronto um símbolo de cooperação e respeito entre as confederações continentais, acrescentando: "Esta partida
é mais do que uma competição. Ela tem grande valor e significado para o futebol mundial. Além de oferecer aos torcedores a oportunidade de desfrutar de um evento histórico, vale lembrar que a Espanha venceu a Eurocopa 2024 ao derrotar a Inglaterra por 2-1, enquanto a Argentina conquistou a Copa América 2024 ao vencer a Colômbia por 1-0. O retorno de Messi a Lusail, a final da finalíssima no estádio Lusail, tem um significado especial para a seleção argentina, que foi coroada campeã no mesmo estádio na Copa do Mundo do Catar 2022 após vencer a França na final. Portanto, a partida será uma oportunidade para que a lenda Lionel Messi retorne ao estádio onde se consagrou campeão do mundo. O confronto promete ser uma verdadeira cúpula do futebol entre as duas melhores seleções da atualidade, já que a Espanha ocupa o primeiro lugar no ranking da FIFA, seguida pela Argentina, por uma pequena diferença de pontos, refletindo a força de ambas as equipes e o que podem oferecer em Lusail no dia do tão aguardado encontro. O comentário de Mbappé sobre não ter conseguido alcançar o número histórico de Messi. O comentário de Kylian Mbappé não foi passageiro nem breve, mas surgiu como uma longa reflexão diante do espelho da história. A reflexão de um jogador que entende que está vivendo um ano excepcional em todos os sentidos, mas que ainda assim percebe que existe um número que escapa aos limites do desejo humano comum. Mbappé não falou com tom de arrependimento nem buscando se justificar, mas com a consciência de um jogador que compreende que o futebol não são apenas números registrados, mas momentos únicos que nascem uma vez e depois se transformam em lendas intocáveis. Mbappé parecia reconhecer uma verdade que todos conhecem, mas que poucos se atrevem a dizer com tanta clareza. Existem conquistas que não podem ser perseguidas sem perder a essência do jogo. Conquistas que não são quebradas porque não são apenas um número, mas um estado futebolístico completo, um momento em que tudo se alinha no instante perfeito. Ele esclareceu que o que Lionel Messi fez naquele ano não foi apenas uma sequência de gols, mas um percurso diário de criatividade constante, de plena presença mental e de superação pessoal antes mesmo de superar os adversários. Falou sobre o peso que qualquer jogador sente ao entrar em cada partida com a obrigação de marcar, sobre como chances desperdiçadas se transformam em manchetes e como um gol esperado se converte em um dever e não em uma vantagem. Acrescentou que Messi não fugia dessa pressão, mas jogava como se ela não existisse, encarando os jogos com a mesma calma, o mesmo prazer e a mesma fluidez, como se marcar gols fosse algo secundário, quando, na realidade, produzia números que nem as melhores temporadas individuais conseguem alcançar. Mbappé destacou que atingir um alto nível de gols ao longo de toda uma temporada já é uma conquista, mas mantê-lo durante um ano inteiro, sem quedas, sem períodos de silêncio, sem que o corpo se canse ou a mente fraqueje, é o que transforma o feito em algo próximo de um milagre esportivo. Ele disse que um jogador pode atingir seu auge por 2 ou 3 meses, talvez meio ano, mas permanecer no topo de janeiro a dezembro exige uma combinação rara que se repete apenas algumas vezes na história do futebol. Com um tom cheio de respeito, Mbappé explicou que Messi não competia com ninguém naquele ano, mas com a própria ideia do limite máximo possível do jogo, como se estivesse testando até onde um futebolista pode chegar sem perder sua humanidade ou seu prazer em jogar. Por isso, em sua visão, comparar qualquer jogador atual com esse número é injusto para ambos. Injusto para o jogador, que vive em outra época, e injusto para o número que nasceu em um tempo excepcional. Diferente do passado e do futuro, Mbappé enfatizou que o futebol evoluiu. As defesas são mais organizadas, a pressão física é maior, a análise tática é mais precisa e cada detalhe é medido. No entanto, o que distingue o número de Messi
não é apenas o fato de ter sido alcançado em outra época, mas de ter sido atingido apesar de todas as dificuldades que já existiam naquela época também. Como se Messi não fosse produto do seu tempo, mas estivesse à frente dele, impondo seu próprio ritmo e fazendo com que todos corressem atrás sem conseguir alcançá-lo. Ele acrescentou que a verdadeira ambição de um jogador não deveria ser quebrar todos os recordes, mas compreender seu lugar na história e saber quando um desafio é saudável e quando se transforma em uma perseguição ilusória. Ressaltou que sua aspiração constante é ser a melhor versão de si mesmo e não viver preso à comparação com um jogador que inscreveu seu nome na categoria do excepcional, porque tentar imitar o excepcional faz com que um jogador perca sua identidade, enquanto reconhecê-lo lhe dá espaço para criar seu próprio caminho. Mbappé parou em um ponto psicológico fundamental. Quando um jogador persegue um número histórico de tamanha magnitude, ele pode passar de criador de prazer a escravo dos números, de jogador livre a máquina de fazer gols. Ele apontou que Messi não perseguiu esse número. Ele chegou até ele sem planejamento, nem um objetivo declarado. E aí reside sua verdadeira grandeza. Ele não mudou seu estilo. Não jogou pelo número, mas pelo futebol. E o número veio sozinho. Em seu discurso, Mbappé demonstrou total aceitação de que algumas portas se fecham porque foram escritas para se fechar e de que a história não se repete, mas deixa marcas para que as gerações futuras digam: aqui passou um jogador que mudou as regras do jogo. Do seu ponto de vista, o número de Messi é uma dessas marcas indeléveis, inalteráveis e irremovíveis. Ele concluiu sua reflexão com um tom que mistura ambição e humildade, assegurando que o maior feito que um jogador de sua geração pode alcançar é respeitar aqueles que vieram antes e construir sobre eles sem tentar apagá-los. Existem números que são quebrados e números que são lembrados. E o número de Messi pertence à segunda categoria, um número que não serve para comparar, mas para lembrar que, em seus momentos mais raros, o futebol é capaz de gerar algo além da lógica e mais próximo da lenda eterna. O que você achou do vídeo? Você está animado com o que 2026 nos reserva? A finalíssima, todas as ligas do mundo e a tão esperada Copa do Mundo. Nós, certamente, estamos animados. E como sempre, vamos fazer os melhores vídeos para você. Até a próxima!